Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 19 de junho de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje estamos na nossa lição 170, que declara: não há crueldade em Deus e nem em mim. Não há crueldade em Deus e nem em mim. Ninguém ataca sem a intenção de ferir. Isso não pode ter exceção. Quando pensas que atacas em autodefesa, queres dizer que ser cruel é uma proteção, que estás a salvo por causa da crueldade. Queres dizer que acreditas que ferir o outro te traz liberdade. E queres dizer que atacar é trocar o estado em que te encontras por algo melhor, mais seguro e protegido de invasões perigosas e do medo. Como é inteiramente insana a ideia de que defender-te do medo é atacar, pois é assim que o medo é procriado e alimentado com sangue, para fazê-lo crescer, inchar e enfurecer-se. Assim o medo é protegido e é impossível escapar. Hoje aprendemos uma lição que pode poupar-te mais atrasos e misérias desnecessárias do que podes imaginar. É isto: fazes aquilo contra o qual te defendes, e pela tua própria defesa fazes com que seja real e inescapável. Abaixa as tuas armas e só então perceberás que é falso. Parece que atacas um inimigo que está do lado de fora, mas a tua defesa estabelece um inimigo do lado de dentro, um pensamento alheio, lutando contra ti mesmo, privando-te de paz e dividindo a tua mente em dois campos que parecem ser totalmente irreconciliáveis. Pois agora o amor tem um inimigo, um oposto, e o medo, o estranho, precisa agora da tua defesa contra a ameaça do que realmente és. Se considerares cuidadosamente os meios pelos quais a tua autodefesa inventada procede em teus caminhos imaginários, perceberás as premissas em que se baseia a ideia. Primeiro, é óbvio que as ideias têm que deixar a sua fonte, pois és aquele que faz o ataque, e não podes deixar de tê-lo concebido antes. Mas atacas o que está fora de ti, e separas a tua mente daquele que deverá ser atacado, com fé perfeita de que a divisão que fizeste é real. Em seguida, os atributos do amor são conferidos ao inimigo do amor. Quem é o inimigo do amor? Pensem, não vou responder. Pois o medo vem a ser a tua segurança e o protetor da tua paz, ao qual te voltas esperando consolo e procurando escapar das dúvidas em relação à tua força, e buscando a esperança do repouso numa quietude sem sonhos. E ao despojares o amor do que pertence a ele, e só a ele, o amor é dotado dos atributos do medo. Pois o amor te pediria que te despojasses de todas as tuas defesas como mera tolice. E as tuas armas, na verdade, se desfariam em pó, pois é o que são, né? As nossas armas, né? São pó. Com o amor como inimigo, a crueldade tem que vir a ser um deus. E os deuses exigem que aqueles que os adoram obedeçam aos seus ditames e recusem-se a questioná-los. A punição severa é o quinhão inexorável daqueles que perguntam se as exigências são razoáveis, ou até mesmo sãs. Seus inimigos, sim, são insensatos e insanos, mas eles próprios são sempre misericordiosos e justos. Hoje contemplamos sem emoção esse Deus cruel. E observamos que, embora os seus lábios estejam manchados de sangue
e, embora pareça lançar chamas de fogo, é apenas feito de pedra. Não pode fazer nada. Não precisamos desafiar o seu poder. Ele não tem nenhum. E aqueles que veem nele a sua segurança não têm nenhum guardião, nem força para invocar em momentos de perigo, e nenhum guerreiro poderoso para lutar com eles. Esse momento pode ser terrível, mas pode também ser o momento da tua liberação da escravidão abjeta. Fazes uma escolha de pé diante desse ídolo, vendo-o exatamente como é. Devolverás tu ao amor o que tens buscado arrancar dele para depositar diante desse pedaço de pedra irracional? Ou farás outro ídolo para substituí-lo? Pois o Deus da crueldade toma muitas formas, pode-se achar outra. Contudo, não penses que o medo é o modo de escapar do medo. Não penses que o medo é o modo de escapar do medo. Lembremos-nos do que o livro-texto enfatizou a respeito dos obstáculos à paz. Ainda não chegamos nesse capítulo nas nossas lives dominicais, mas eu peço a vocês que, se ainda não tiverem assistido a live de domingo, por favor, assistam, tá? As lições do Espírito Santo. No domingo que vem a gente vai ter a segunda parte dela, tá? Perdão aqui. Lembremos-nos do que o livro-texto enfatizou a respeito dos obstáculos à paz. O obstáculo final, o mais difícil de se acreditar que não seja nada, um obstáculo com a aparência de um bloco sólido, impenetrável, amedrontador e além do conquistável, é o medo do próprio Deus. Aqui está a premissa básica que entroniza o pensamento do medo como Deus. Pois o medo é amado por aqueles que o idolatram, e o amor agora aparenta revestir-se de crueldade. De onde vem a crença totalmente insana em deuses de vingança? O amor não confundiu os seus atributos com os do medo. Mesmo assim, os adoradores do medo não podem deixar de perceber a própria confusão no inimigo do medo. E a sua crueldade é agora uma parte do amor. E o que poderia ser mais amedrontador agora do que o próprio coração do amor? O sangue parece estar em seus lábios, o fogo vem dele. E ele é mais terrível do que tudo, mais cruel do que qualquer coisa que se possa conceber, e fulmina todos aqueles que o reconhecem como seu Deus. A escolha que fazes hoje é certa, pois olhas pela última vez para esse pedaço de pedra esculpida que fizeste, e não mais o chamas de Deus. Já alcançaste esse lugar antes, mas escolheste que esse Deus cruel permanecesse contigo sob outra forma. E assim o medo de Deus retornou contigo. Dessa vez tu o deixas lá e retornas a um novo mundo, sem a carga desse peso, um mundo contemplado, não através dos olhos do medo que não veem, mas da visão que a tua escolha devolveu a ti. Agora os teus olhos pertencem a Cristo, e ele olha através deles. Agora a tua voz pertence a Deus e ecoa a sua. E agora o teu coração permanece em paz para sempre. Tu o escolheste no lugar de ídolos, e os teus atributos, dados pelo teu Criador, te são, enfim, devolvidos. O chamado a Deus foi ouvido e respondido. Agora o medo dá lugar ao amor, enquanto o próprio Deus substitui a crueldade, né? Então, Jesus está falando muito aqui nessa lição sobre aquela noção, aquela ideia a qual nós já discutimos muitas vezes ao longo, principalmente de 2022, na jornada da metafísica, do livro das lições do livro de exercícios, né? Então, qual é a ideia aqui? Nós projetamos o nosso ego em Deus, ok?
Nós projetamos o nosso ego, os nossos egos em Deus. Então, quem é que é cruel? Quem é que é mimado? Quem é que é negativo? Quem é que é vingativo? Quem é que é narcisista? Quem é que vem com um raio para jogar no seu traseiro se você não fizer o que ele quer? Esse é o ego, né? Então tem aquela célebre frase do filósofo Voltaire, né? Francês. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o homem retribuiu o cumprimento. Ok? Então, assim, caraca, isso é estupendo. Porque agora eu vejo que esse Deus de punição vingativa horroroso é apenas a projeção do meu próprio ego. Ah, então de novo eu vou ter que fazer aquilo que foi falado na lição de ontem. De novo, eu vou ter que esvaziar a minha mente dessas ideias egóicas loucas. Eu vou ter que me desapegar delas, eu vou ter que parar de ver valor nelas. E aí vem essa oração estupenda, tá? Eu particularmente acho essa oração linda, já foi publicada lá no nosso Instagram, Alquimia dos Milagres. Se você por um acaso ainda não me seguir lá, por favor me siga, Alquimia dos Milagres, com o símbolo do pombinho do Espírito Santo, tá bom? Vocês sabem que... Eu não vou falar não, eu vou fazer uma surpresa para vocês. Já ia contar, já ia dar spoiler, não vou contar. Pai, somos como tu és. A crueldade não habita em nós, pois ela não existe em ti. A tua paz é a nossa. E abençoamos o mundo com o que recebemos só de ti. Escolhemos outra vez e fazemos a nossa escolha por todos os nossos irmãos, sabendo que são um conosco. Trazemos a eles a tua salvação, assim como a recebemos agora. E agradecemos por eles, que nos tornam completos. Neles vemos a tua glória e achamos a nossa paz. Somos santos, porque a tua santidade nos libertou. E damos graças. Amém. Gente, que oração é essa, né? Reza isso durante o dia, criatura. Pega o teu livro agora e vamos rezar juntos. Vamos rezar juntos? Pega o teu livro e reza em voz alta comigo. Pai, somos como tu és. A crueldade não habita em nós, pois ela não existe em ti. A tua paz é nossa e abençoamos o mundo com o que recebemos só de ti. Escolhemos outra vez e fazemos a nossa escolha por todos os nossos irmãos, sabendo que são um conosco. Trazemos a eles a tua salvação, assim como a recebemos agora, e agradecemos por eles, que nos tornam completos. Neles vemos a tua glória e achamos a nossa paz. Somos santos porque a tua santidade nos libertou e damos graças. Amém. Poderíamos terminar esse vídeo aqui, mas vocês já sabem que essa professora de vocês, essa professora que vos fala, gosta de falar, engoliu um papagaio quando era criança. Estou correta? Então continuemos. Vamos agora para a segunda parte do nosso vídeo, leitura e comentários deste livro estupendo de Alan Watson e Robert Perry, o acompanhante do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Lição 170, para ser lida no dia 19 de junho, não há crueldade em Deus nem em mim. Ok? Propósito da lição, se colocar diante da sua devoção à crueldade, como um meio de se colocar contra, né, a sua devoção à crueldade como um meio de obter segurança. Ver a crueldade como um ídolo sem significado e escolher não mais servir a este ídolo, tá bom? Então, eu vou ler primeiro aqui o comentário e depois eu vou ler algumas das observações que ele fez aqui fora do comentário que eu achei muito interessantes. O pensamento básico da lição de hoje contém
o pensamento que a lição de hoje contém é que as nossas tentativas de defendermos a nós mesmos são aquilo que faz o ataque exterior parecer real para nós. Nós tememos porque acreditamos que profundamente, em algum lugar profundo nos nossos corações, nós atacamos e merecemos punição pelo nosso ataque. Nós sentimos dentro de nós mesmos a crença de que ferir o outro nos traz liberdade. Essa crença jaz por trás de todos os ataques, os quais nós atribuímos como atribuímos como autodefesa. Eu não tô atacando ninguém, eu só tô me defendendo. Ela veio me agredir, e eu devolvi. Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente faz? E quanto mais a gente quer atacar, mais a gente atrai ataque do lado de fora para poder justificar a nossa defesa, ok? Muito bem. Não importa o quão duramente nós tentemos justificar os nossos ataques, algo dentro de nós sabe que a nossa intenção é ferir a outra pessoa. Porque nós acreditamos que ferindo a outra pessoa, isso de alguma forma vai nos libertar de algo. Em resumo, nós acreditamos que nós somos inerentemente cruéis. Ouçam essa frase com um certo cuidado. Nós acreditamos que inerentemente somos cruéis. Como assim, Jaque? Eu não sou uma pessoa cruel. Meu marido não é cruel, meus filhos não são cruéis, meus amigos não são cruéis, eu só me relaciono com gente de bem. Como pode ser isso? No meu inconsciente e no inconsciente coletivo da espécie humana, é bem aqui que nós estamos. Nós sim acreditamos que somos inerentemente cruéis. Oh, mundo cruel! O mundo é cruel. Se o mundo é cruel, eu tenho que ser cruel. Já que o mundo é uma projeção do meu conteúdo mental. Eu me lembro de eu, na minha adolescência, cantando uma música do Pink Floyd, daquele álbum The Wall. Já contei pra vocês que eu sou roqueira, né? Então, ganhei o álbum The Wall na minha adolescência, enchi o saco da minha mãe. Minha mãe foi lá, comprou o The Wall, caro pra caramba, era duplo. Tenho ele até hoje, o vinil. E tem uma música chamada Goodbye Cruel World. Adeus Mundo Cruel. E eu ficava cantando aquilo. Eu, naquela época, ainda não falava inglês, mas eu já decorava as letras, porque eu tinha acesso às letras no álbum, e eu decorava e ouvia a pronúncia e ficava treinando, e eu decorava e ficava cantando mesmo sem saber o que aquilo significava. Não só com Pink Floyd, mas com tudo que aparecesse na minha frente, né? Foi assim que eu comecei a ter um contato maior com a língua inglesa. Só fui mesmo. Tive algumas aulas particulares na adolescência, mas só fui estudar mesmo quando eu mesma paguei o meu curso, quando eu estava já na faculdade, né? E aí? Ó, mundo cruel. Adeus, mundo cruel. Tenho que partir. Era uma música até com umas ideias meio suicidas, né? Tenho que partir, porque esse mundo é cruel. O mundo é cruel? Então é porque eu sou cruel. Mas a lição me diz que não há crueldade em Deus, nem em mim. Onde esse paradoxo me leva? Onde? A gente vai ver. Nós projetamos a nossa crença no ataque sobre alguma coisa externa. Nós vemos o ataque como vindo do lado de fora das nossas próprias mentes. Na realidade, não há nada fora das nossas mentes. Nós somos aqueles que atacamos a nós mesmos pela nossa culpa, mas nós acreditamos que vemos um ataque externo a nós mesmos, justificando um ataque adicional da nossa parte. E então, o medo e a defesa se tornam os meios para preservar a nós mesmos, para nós nos preservarmos. E o amor, então, é dotado com os atributos do medo. A lição diz isso, né?
Então eu começo a projetar no amor os atributos do medo. O amor aqui pode ser claramente entendido como um sinônimo de Deus. E o medo pode ser claramente entendido como um sinônimo de ego, tá? Muito bem. E isso, e é assim, porque o amor nos aconselharia a baixar as nossas defesas. E então ele se torna algo a ser temido. Então o amor se torna perigoso. E isso, nós vemos a verdade disso quando, de uma forma muito forte, quando nós começamos a nos apaixonar nos relacionamentos sexoafetivos. Eu vejo lá aquele fulano maravilhoso, eu começo a me apaixonar por ele, a gente começa a se relacionar e eu começo a me apaixonar, sentir o meu coração amolecer, e aí vem o meu ego e fala: vamos erigir as defesas do ego. A Marianne Williamson, ela fala disso lindamente nos livros dela. Se eu conseguir passar por esse medo inicial e concretizar a minha relação lá com o seu fulano, não tem problema nenhum. Passei o medo inicial, tô me relacionando com o seu fulano. À medida em que o meu amor pelo seu fulano vai se aprofundando, aí o ego começa, o ego não, perdão, o amor, né, começa a trazer tudo aquilo que é diferente dele, amor, à tona, para que possa ser trabalhado, visto, resolvido, liberado, ressignificado. As minhas 5 feridas emocionais lá da jornada de cura da criança interior, que nós estudamos belamente no ano passado, né? E aí eu trago toda aquela sujeirada à tona. E é aí que a maioria das pessoas se separa e não consegue ficar junto. Mas isso é um processo de cura. A gente tem que fazer uma live sobre os relacionamentos amorosos, relacionamentos especiais, né? Mas a live especial do mês que vem vai ser a cura entre gerações, volume 2, tá? Já recebi orientação aqui. Vai ser uma sessão de cura. A segunda sessão de cura entre gerações, tá bom? Então, toda aquela sujeirada vem à tona. E nesse momento, os casais se separam. Quando teria que ser nesse momento em que eu teria que ficar junto e trabalhar as minhas diferenças. E ver onde as minhas feridas estão aparecendo e me pedindo cura, me pedindo resolução. Mas não, aí os casais se separam. Ah, por que se separaram? Diferenças irreconciliáveis. Não. Se separaram porque na hora em que o amor veio à tona, ou na hora em que o amor estava se instalando, isso é uma lei. O amor começou a trazer à tona as defesas. E aí nós precisamos de 2 seres humanos conscientes, o que é dificílimo. Já é difícil você ter um, que dirá você ter 2, né? Porque ali é a hora que eu tenho que ficar. É ali a hora que eu tenho que ficar. E falar, tá, vamos trabalhar a respeito disso. Pode até ser que a relação não vá adiante. Mas se a relação terminar, ela não vai terminar na inconsciência. Tá bom? Isso aqui, gente, que eu falei com vocês agora, dá pra gente explorar esse assunto durante 10 aulas, aprendendo muito. Aulas densas, sem ficar repetitivo, tá? Então vou ver se eu faço uma live sobre isso, tá? A partir dessa perspectiva, o medo e a crueldade se tornam um deus, um ídolo, algo a ser preservado a todo custo. Deixar ir o medo se torna o perigo último. Nós tememos estarmos sem o medo muito mais do que qualquer outra coisa. Nós nos apegamos ao nosso medo, nós acreditamos que esse medo nos protege. Então nós nos apegamos aos nossos egos, nós nos apegamos às defesas dos nossos egos. Se você ainda não assistiu a live dos mecanismos de defesa do ego, me mande um e-mail, tá?
E nós entendemos que tudo isso está nos protegendo. E nós vivemos numa sociedade hoje em que é impossível você se vulnerabilizar. E como é impossível eu me vulnerabilizar, é impossível eu me amar e eu me abrir para o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro implica em vulnerabilização de ambas as partes. Por isso que nós temos que ser tão sábios e ser tão criteriosos antes de escolhermos uma pessoa para vir partilhar a vida com a gente. Porque é com aquela pessoa que eu vou precisar construir o meu espaço de segurança, para que eu possa ficar vulnerável e para que o seu fulano lá, ele possa ficar vulnerável comigo também. Ele vai ter que se sentir seguro comigo. Entenderam? Muito bem. Levada ao extremo, essa adoração do medo e da crueldade termina sendo projetada em Deus em si mesmo. Nós vemos Deus como um Deus de vingança, que está cuspindo fogo, está nos ameaçando com o inferno, está pronto para nos enganar e nos decepcionar com seu papinho sobre o amor, que está rindo de nós, gente, ele bota aqui umas coisas hilárias, ele está rindo de nós com um prazer sádico e violento à medida em que baixamos, que deixamos de nos defender, né? De fato, esse é o nosso medo de Deus enterrado da forma que nós pudermos enterrá-lo, mascarado sob muitas formas, enquanto vaza para a nossa consciência, mas sempre presente. E essa é a premissa básica que coloca no trono o pensamento de medo como sendo Deus. Deixa eu ler isso aqui em português. Para ficar mais bonito para vocês. Aqui está a premissa básica que entroniza o pensamento do medo como Deus. Pois o medo é amado por aqueles que o idolatram e o amor agora aparenta revestir-se de crueldade, né? Então a gente pega o nosso filho, a gente enfia uma surra nele e fala assim para ele: nossa, meu filho, isso dói mais em mim do que em você. Eu tô batendo em você porque eu te amo. Ah, meu Deus. Ódio ao ego. Ódio ao ego, tá? Muito bem. Enterrada profundamente na nossa psique está a nossa convicção de que o universo está lá fora para nos pegar. A maioria das nossas vidas, se nós olharmos para elas com honestidade, ela é gasta no fortalecimento das nossas defesas, das nossas muralhas contra as coisas que parecem nos ameaçar. Claro, a nossa preocupação é com o corpo, não é? A gente constrói cerca, a gente põe fechadura, não é? A gente constrói muros, a gente constrói muralhas, a gente faz uma fortaleza à nossa volta, à volta dos nossos corações, não é? Isso é tão verdadeiro. O curso nos convida a baixarmos as nossas defesas, essa atitude sendo a única forma de descobrirmos que a ameaça é irreal. Deus não está zangado. O universo não está lá do lado de fora esperando para nos pegar. Se Deus aparenta estar separado de nós, apenas os muros que nós erigimos fazem com que isso seja aparentemente verdade. Nós somos as vítimas apenas das nossas próprias defesas. Então, olha só, isso é importante. Olha só, isso aqui é muito importante. Eu expulso Deus da minha vida, me protejo com essas muralhas e depois eu fico reclamando que Deus me abandonou.
Não, eu expulsei Deus. Eu falei assim para Deus, olha só, nesse mundo aqui que eu inventei, você não tem lugar. Aqui eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E você não se meta. É o filho pródigo. Ele que foi embora. O pai não o abandonou de forma nenhuma, tá? Então, nós acabamos sendo vítimas das nossas próprias defesas, né? E Jesus, no livro texto, também acho que no livro de exercícios, ele tem uma frase emblemática, que ele diz, não é assim, tá? Ele fala de outra forma, mas aqui que eu me lembre para poder reproduzir para vocês. Que as nossas defesas, elas estão trazendo para as nossas vidas exatamente aquilo de que supostamente elas deveriam nos proteger, né? Essa lição de hoje é uma lição que eu considero que seria bem valioso para você ir lá e assistir o vídeo de 2022, que a metafísica dessa lição é muito profunda, né? Muito bem, nós não temos razão para temer, nós não somos cruéis, nós não podemos ser, porque Deus, aquele que nos criou, porque não há crueldade em Deus, aquele que nos criou. Não há punição, não há nenhuma punição pairando sobre as nossas cabeças. Nós somos o Filho de Deus inocente, o Filho a quem Ele ama. Sem esse medo primal, não há nada a ser projetado sobre os outros. Quando nós cessamos de projetar o nosso medo, não há percepção de ataque a partir de dentro, e então nenhum ataque é percebido do lado de fora, porque não há necessidade de se defender. Porque sem isso eu não posso projetar ataque. Sem o medo dentro eu não posso projetar ataque. Entendem? Muito bem. Se nós avaliarmos o nosso Deus de medo e defesa, honestamente, nós teremos que ver que ele é feito de pedra. Ele não tem vida e ele não pode nos salvar. Medo dá origem a medo, ataque dá origem a ataque. As guerras do mundo dão testemunho a isso infinitamente. Ferir os outros nunca nos traz segurança, apenas adiciona medo e ataque ao ciclo de medo e ataque, tá? Lembrando da definição dos níveis de consciência do Dr. Hawkins. Eu tô no nível de medo. Nível de medo ainda é abaixo de 200, ainda é ego, tá bom? Muito bem. Para tomarmos consciência de que o método de assegurar a nossa segurança, no qual nós confiamos, ele não tem valor, de que o nosso guerreiro campeão é um traidor, isso pode ser um momento aterrorizante. Os silos de mísseis nos quais nós colocamos toda a nossa confiança, eles estão apontados para os nossos corações. E esse momento pode ser terrível, mas também pode ser aquele momento no qual você se liberta dessa escravidão abjeta. Pensar em largar mão totalmente das defesas pode momentaneamente nos paralisar com medo, mas esse também pode ser um momento no qual nós estamos livres para reconhecer que aquilo que nós tememos não existe e que o inimigo que nós nos esforçamos para manter do lado de fora, agora é permitido que ele entre, trazendo a sua paz com ele, com Deus, né? Então nós nos esforçamos muito para mantermos Deus do lado de fora das nossas mentes. E aqui ele faz uma discussão muito interessante
nós devemos questionar esse Deus de pedra, né? Devemos olhar de forma desapaixonada para a nossa crença de que crueldade significa segurança. Então, primeiramente, tome contato com essa crença dentro de você. Ser cruel significa estar em segurança. Note o quanto você acredita que quando você é atacado, o seu contra-ataque manterá você em segurança. Então esteja disposto a questionar essa crença. Considere a possibilidade de que a sua própria defesa contra um ataque é o que dá poder a esse ataque nos seus olhos, diante dos seus olhos. Considere a possibilidade de que a sua própria crueldade é, em última instância, aquilo que está fazendo você temer. E considere que essa crença de que a crueldade é igual à segurança é apenas isso, uma crença, uma ideia a ser calmamente reexaminada, e não um Deus a ser adorado. E então, se volte agora para um outro aspecto dessa crença. Você toma consciência de que Deus quer que você abaixe as suas armas, deixe de lado o ciclo de ataque e defesa. Isso faz com que Deus aparente ser cruel, porque aparentemente ele quer despir você da sua própria proteção. Aparentemente, ele quer que todos vocês sejam meigos e santos, enquanto ele vem para cima, né? Enquanto você vira a crueldade como sendo o Deus que te protege, então o verdadeiro Deus de amor aparentará ser cruel, como se a sua proteção não importasse para ele. Olhe para essa crença e esteja disposto a questioná-la. É possível que Deus queira a sua segurança mais do que você a quer? É possível que o amor seja a sua própria segurança? Quando você olhar para ambas essas crenças, de que a crueldade é o seu Deus e de que Deus é cruel, você estará se colocando contra, né, esse mesmo ídolo e fazendo uma escolha. Então você restaurará... peraí, deixa eu ler aqui essa frase em português. Tá? Isso aqui é bem importante, a gente vai elaborar um pouquinho. Devolverás tu ao amor o que tens buscado arrancar dele, para depositar diante desse pedaço de pedra irracional? Enquanto você está tentando fazer essa escolha, se mantenha repetindo essa ideia: não há crueldade em Deus e nem em mim. Considere o fato de que Deus é apenas amor e que a sua natureza é como a dele. Essa crueldade, então essa crueldade é simplesmente não natural para você. Genuinamente, tente olhar pois olhas pela última vez para esse pedaço de pedra esculpida que fizeste, não mais o chamas de Deus. Se você tiver sucesso, você caminhará para um novo mundo, o qual você verá através de novos olhos. Você vai olhar para as mesmas pessoas, para os lugares para onde você via o perigo nessas pessoas, e então você agora vai ver a glória de Deus nessas pessoas. Onde anteriormente o seu coração estava cheio de medo e crueldade, agora ele estará preenchido com nada além do amor. Ok? Então é isso. Então não há crueldade em Deus nem em mim. É muito interessante, eu queria fazer uma pequena observação a respeito desse texto. Eu não tive tempo de preparar isso, mas seria legal, né? Tem um livro que eu li há muitos anos, eu estava no início da minha faculdade. Eu era bem novinha. E chegava um ponto desse livro que o cara falava assim: esse é um universo de amor. Você está em segurança aqui. O universo é inerentemente bom. O universo é um lugar cheio de amor. Você que não está conseguindo perceber. Foi a primeira vez que eu tive contato com essa noção. Ainda não conhecia um curso em milagres, ainda não era estudante. E eu li aquilo
E algo dentro de mim deu um estalo, sabe? Eu pensei assim, uau, e se isso for verdade? E aí o autor falava, você está criando todo esse medo, você está criando toda essa loucura, o universo é bom, o universo está do seu lado, o universo ama você, o universo te apoia. E eu falei assim, meu Deus, mas e se isso for verdade? Eu acho, se eu bem me lembro, o autor ele estava falando de pessoas que tinham vivido experiências no limiar da morte, né? E que tinham voltado, essas pessoas tinham morrido, experimentado lá como é do outro lado, e depois elas foram convidadas a voltar ou pediram para voltar. E aí a conclusão dos depoimentos dessas pessoas era exatamente essa. O universo é benevolente. Tá tudo bem, né? E aí tinha um exemplo, eu não sei se esse exemplo agora é desse livro, pode ser de outro, né? Mas de uma pessoa que experimentou uma experiência no limiar da morte, e aí ela encontrou lá, era uma mulher, e ela encontrou lá com os guias espirituais dela, e falou assim, eu preciso voltar, eu não posso morrer agora. E aí os guias espirituais perguntaram para ela, mas por que você precisa voltar? E aí ela falou, porque eu tenho que cuidar do meu filho ainda é muito pequeno, meus filhos, sei lá. Aí, como não era uma motivação egoísta, eles ajudaram ela a voltar e foi permitido que ela voltasse. E teve uma outra que ela falou, não, eu não posso ir, é muito cedo, eu sou muito nova. E aí os guias perguntaram para ela, mas por que você quer ficar? Por que você não pode ir? Chegou a sua hora. E ela falou assim, porque eu ainda não dancei o suficiente. Eu ainda não dancei o suficiente. Você ouviu corretamente, ainda não dancei. Aí os guias falaram pra ela, tá bom então, volta, vai dançar. Aí ela voltou. Então, gente, e se, como o curso advoga, esse universo for de amor, esse Deus for de amor, e eu, como sou filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa, curada, íntegra, isenta de pecado, assim como você, o seu vizinho, a sua ex-mulher e o seu ex-marido, também formos por amor. E se eu estiver inventando essa crueldade toda, com essa minha loucura egóica? E se eu simplesmente precisar limpar a minha mente dos programas de separação do ego? Ok? Isso aqui é verdade, não há crueldade em Deus e nem em mim. E aí como é que fica a minha vida? Minha vida vai ficar bem diferente, né? A minha vida vai ficar bem diferente, né? Foi o que eu vivi meio que lá no início do ano, no início do ano não, né? Em março lá em Mount Shasta, né? Que é um lugar paradisíaco. Paradisíaco do ponto de vista espiritual, porque a energia lá é tão elevada, tão elevada, tão elevada que parece que você tá no céu, na terra. E a pessoa, você anda lá com suas coisas, você deixa a porta do carro aberta, você deixa suas coisas dentro do carro. E aí? E se esse for o mundo real? Ou melhor, se esse for o sonho feliz, né? E se? E como é uma cidade que todo mundo chega lá com um super propósito espiritual, a gente está num país também que é desenvolvido, não tem essa cultura aqui do Brasil de roubar, de tirar do outro. E aí você chega lá e fica lá caminhando nas nuvens. E todo mundo te ajudando, e você ajudando todo mundo, e você meditando, e o cara na estrada acenando pra você. E aí? E se eu tiver tido a amostra do que é o sonho feliz? E por isso que eu voltei tão doida de lá, querendo voltar pra lá. Hein? E se esse for o sonho feliz? E se eu, porque estava naquele estado tão abençoado, consegui projetar aquilo com a minha mente? Então se for assim, eu só preciso ficar no meu estado abençoado mental todo o tempo. E aí eu criarei isso. Não vou ter que criar defesa, não vou projetar defesa, não vou atacar, não vou ser atacado. E aí eu vou ver que isso aqui é verdade, não há crueldade nem em Deus nem em mim. Deixo vocês com essa reflexão. Tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês pro dia de hoje.
Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.